forte, tapinha verdadeiro, o sorriso é todo branco e o olho brilha preto. Contraste que realça nas mãos que entrelaçam no mesmo comprimento, só muda o pigmento. Um abraço muito forte, tapinha verdadeiro, o sorriso é todo branco e o olho brilha preto. Contraste que realça nas mãos que entrelaçam no mesmo comprimento, só muda o pigmento. Esquemos da paleta é só questão de meio tom. Quem olha assim por fora não consegue entender. Esquemos da paleta é só questão de meio tom. Quem olha assim por fora não consegue entender. Se é preto, branco, tanto faz. A diferença é muito pouca. Se é preto, branco, tanto faz. A diferença é muito pouca. Se é preto, branco, tanto faz. A diferença é muito pouca. Se é preto, branco, tanto faz. A diferença é muito pouca. Se é preto, branco, tanto faz. Um abraço muito forte, um tapinha verdadeiro, o sorriso é todo branco e o olho brilha preto. Contraste que realça nas mãos que entrelaçam no mesmo comprimento, só muda o pigmento. Braço muito forte, um tapinha verdadeiro, o sorriso é todo branco e o olho brilha preto. Contraste que realça nas mãos que entrelaçam no mesmo comprimento, só muda o pigmento. Esquemos da paleta é só questão de meio tom. Quem olha assim por fora não consegue entender. Esquemos da paleta é só questão de meio tom. Quem olha assim por fora não consegue entender. Se é preto, branco, tanto faz. A diferença é muito pouca. Se é preto, branco, tanto faz. A diferença é muito pouca. Se é preto, branco, tanto faz. A diferença é muito pouca. Se é preto, branco, tanto faz. A diferença é muito pouca. Se é preto, branco, tanto faz. Para a juventude brasileira. Eu convido para fazer parte da nossa conversa o deputado Marco Maia. Ele é o primeiro vice-presidente da Câmara, é do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e começou sua carreira como metalúrgico. Obrigada, deputado, por ter vindo. Aplausos também para Valdez Luiz Ludwig, professor. Pode sentar, deputado. Professor e consultor em gestão empresarial. Bem-vindo, Valdez. Ele vai nos dar dicas sobre como a gente pode se preparar para o mercado de trabalho. E também o Ilo Ribeiro, um jovem empreendedor. Desde a adolescência, ele já inventava formas de driblar as dificuldades do mercado. Bruno, pode sentar aqui. Bilhões, trilhões de dólares sumiram do sistema financeiro e balançaram as economias no mundo inteiro. Mas não dá para ficar fora do mercado de trabalho. E às vezes o trabalho está bem ali, pertinho de você. Vamos ver aqui na nossa reportagem. A crise financeira mundial atingiu em cheio o emprego. Nos Estados Unidos já foram cortados quase 3 milhões de postos de trabalho só nos últimos 4 meses. É o maior desemprego nos últimos 25 anos. No Brasil, o governo luta para evitar os cortes.
Hoje, 1 em cada 10 brasileiros em idade para trabalhar está desempregado ou com um subemprego. A taxa de desemprego está em 8,5% da população economicamente ativa. A coisa não está fácil, não. Quando a gente analisa os dados dos brasileiros de 18 a 30 anos, a taxa de desemprego sobe para 12%. Se você não conhece pessoas que estão no meio, coisa assim, é complicado. Por ser inexperiente, na época eu era menor de idade, tudo isso são fatores que atrapalham, né, você a conseguir um emprego. E você, já sabe o que vai fazer para entrar no mercado de trabalho? Muitas vezes os pais não concordam muito com o que a gente quer. A sua família apoia a profissão que você quer seguir? Meu pai tem vontade que eu faça administração de empresas para cuidar dos negócios da família. Minha mãe já pensou assim, ela queria ter um filho médico, mas... A minha pretensão é ser administradora. Agronomia, né? Quero ser militar. Eu tô pensando em casar, né? Pra ser professora e fazer alguma outra coisa pra... Professora como hobby. A minha mãe apoia, o meu pai na verdade não diz nada, nem apoia, mas também não diz apoia. Mas tem pais que não dão só palpite, não. Eles oferecem mesmo uma oportunidade de trabalho. E aí, o que você faria nessa situação? Dá para dispensar? Esse é o caso do Leonardo. O pai dele tem uma oficina mecânica. Já enquanto fazia o 2º grau, ele resolveu começar a trabalhar lá. Mas será que não é melhor ter um patrão? Afinal de contas, bronca de pai é sempre pior. Será que dá para ser feliz trabalhando com a família? A relação em pai e filho tem suas discussões, tem seus altos e baixos, né? Mas a gente leva melhor do que ser empregado, né? Aqui, querendo ou não, eu sou dono. Eu tenho vontade de trabalhar um tempo aqui, me estabilizar, juntar um dinheiro, comprar as coisas, né? O necessário para viver e depois pensar na faculdade, direito e seguir para frente. No caso do meu filho, eu acho que sim, porque ele gosta, né, do trabalho. Eu acho que ele vai para frente. Essa situação do Leonardo é uma exceção à regra? Os jovens estão se afastando mais da sua vocação, do seu sonho, para ser mais pragmático, pegar o que está ali à mão? Vocação é uma coisa muito antiga, gente. Vocação acabou essa história. Vou ter vocação para isso, vocação para aquilo. Você tem talento para alguma coisa. Ou não tem talento. Vocação parece uma coisa meio pré-determinada, você tem que fazer aquilo. Era no tempo que tinha meia dúzia de profissões só. Ou você era artista, ou engenheiro, ou advogado, ou médico. Aí você tinha, ou padre. Aí você era vocação, você tinha vocação. Agora não, você conhece médicos que são jornalistas, escritores e médico também, você conhece, e educador, e as profissões se juntaram muito. Então, a primeira coisa é conhecer o mercado de trabalho. E dedicar-se àquilo que você é talentoso. Ele falou uma frase engraçada ali. Ele falou, ele gosta, então ele vai dar certo. Não é verdade, não. Tem gente que gosta muito de uma coisa e faz mal essa coisa. Tem gente que gosta e não tem talento. Não vai dar certo, não. Quer dizer, tem que se dedicar àquilo que você tem talento. O que é talento? Para finalizar. Talento é aquilo que você faz, que os outros acham que você faz melhor que os outros. O que você faz que todo mundo te elogia? Faz uma lista. Olha, as pessoas me elogiam quando eu faço isso, 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 isso. É isso? Arranje uma profissão ligada a essas qualidades que você tem. Legal? Legal, Valdez. Olha só, o deputado Marco Maia foi metalúrgico antes de ser deputado federal. Deputado, como é que o senhor arranjou o seu primeiro emprego? Tudo bem, galera? Na verdade, eu sou de uma família muito pobre. Meu pai era vigia noturno e a minha mãe dona de casa. E o meu pai, desde o início, olha, meu filho, eu vou te colocar no Senai para você fazer um curso e adquirir uma profissão. E eu, na época, sem conhecer muito bem o que eram as profissões do Senai, tinha lá eletricista, mecânico, tinha... chapeador, eu escolhi a profissão de torneiro mecânico. E fiz o curso do Senai por 2 anos. Na época, se fazia o curso do Senai no meio turno, durante 2 anos, e na parte da tarde você estagiava, ou era cotista do Senai numa empresa. Então esta foi a primeira empresa que eu trabalhei, e depois eu segui a profissão. Mas foi uma época
em que ser um torneiro mecânico ou um metalúrgico era sinal de status. Quando você ia numa loja comprar e você dizia, olha, eu quero fazer um crediário, a pessoa do crediário perguntou, você trabalha onde? Eu sou metalúrgico. Na hora já aprovavam o seu crediário. Então eu acabei gostando daquela profissão, me dedicando àquela profissão e trabalhei vários anos como torneiro mecânico e tal, como um metalúrgico. Foi a minha primeira profissão, mas eu sempre ressalto isso, Evelyn, de que a formação profissional ela é muito importante. Se eu não tivesse tido aquela oportunidade de cursar um curso do Senai, de adquirir uma profissão, talvez eu não tivesse iniciado tão cedo no trabalho, com 14, 15, 16 anos, e ter adquirido aquilo que eu adquiri hoje na minha vida e na minha existência. O Ilo eu apresentei como um jovem empreendedor. O que é que você fez para merecer esse título tão cobiçado? Olha, eu estou com 23 anos e desde os meus 15 anos que eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa diferente do que simplesmente ficar no escritório ouvindo o chefe falar no seu ouvido alguma coisa nesse sentido. Uma das primeiras coisas que eu tentei fazer foi uma empresa de entrega de pães no domicílio. A gente funcionava na Asa Sul, cobria 8 quadras, foi muito legal durante um tempo, mas não deu certo, né? E isso que é interessante também falar para as pessoas que têm medo de tentar nessa área, de falhar. Mas quando você falha, você aprende coisas novas e, na sequência, fiz outros negócios. Hoje eu tenho trabalho com açaí, tenho um quiosque de açaí na Universidade de Brasília, e dentre outras coisas que eu mexo. E isso é muito importante, as coisas que você erra, você aprende bastante, e é com isso mais ou menos que eu mexo hoje. A gente já tem pergunta ali na plateia. Meu nome é Tabita, minha pergunta é para o Valdez. A respeito de habilidade, eu sei que isso é muito importante, mas hoje é importante a gente saber também quais são as profissões do futuro. Porque muitas vezes a gente entra iludido num curso, mas que o curso promete muita coisa, as faculdades falam muito do curso, mas você não tem noção do que o mercado está pedindo. O que daqui a 4 anos, quando eu terminar minha faculdade, vai ser necessário. Uma coisa muito importante é o futuro, que não se sabe. Não me pergunte porque não se sabe. Profissões que eram de futuro há poucos anos atrás não existem mais. Quando eu comecei a trabalhar aqui em Brasília, a profissão de digitador todo mundo começava como digitador. Digitador era a profissão mais requerida do mercado e não existe mais a profissão. Né? Datilógrafo. Vai acabando, não é na nossa época, né? Vai acabando as profissões, então é muito difícil. Eu tenho uma frase que eu digo, especialmente para os jovens, no futuro haverá tantas profissões, a orientação é certo? Eu vou dar um exemplo para você. O médico mais famoso do Brasil hoje, é o Dr. Drauzio Varela. Que profissão é a dele? Me diga. A formação é médico. É a formação. Ele tem muito conhecimento, mas ele resolveu inventar uma profissão. Escritor, que é professor e médico, né? Quer dizer, na verdade ele é um educador, né? De programas de saúde. Quer dizer, eu teria vários exemplos para lhe dar. Porém, a curto prazo existem sim profissões. Tá? Quer dizer, todas as profissões ligadas a telecomunicações estão em alta. A falta no mercado de pessoas de engenharia passando por técnicos. Tá? Na parte de web design, né? Quer dizer, as pessoas que sabem projetar, executar, programar sites, tem trabalho hoje. Pode não ganhar muito e tal, mas tem trabalho. As áreas todas ligadas à energia, certo? Obviamente, quer dizer, toda a questão da matriz energética, como, né, eólica, não só petróleo. As pessoas estão apostando muito em petróleo, mas o petróleo pode ser que pare. Né? Então, existe sim a curto prazo, mas não confia muito nisso, não. Inventa uma profissão para você. Próxima pergunta. Meu nome é Gustavo, eu queria fazer a pergunta para o deputado. Você disse que gostava muito de ser metalúrgico. O que te levou a ser deputado? Qual foi a motivação? Bom, na verdade, ao mesmo tempo que eu estudava, eu participava da Pastoral da Juventude, na época, e grupos de jovens, e também, com a militância na Pastoral da Juventude, eu militava no Grêmio Estudantil da escola. E esta participação na Pastoral da Juventude, no Grêmio Estudantil, me levou depois ao sindicato. Né, da minha categoria dos metalúrgicos e do sindicato, a gente foi discutindo outras coisas, achando que o limite da
da mudança da vida das pessoas não se dava apenas no seu mundo, ali na militância sindical, mas era que preciso também ter um partido político, ter uma participação maior nas questões da sociedade. O que me levou a estar lá na origem da criação do meu partido e depois na construção toda do PT e dos debates, nas discussões todas que foram realizadas nesses últimos 30 anos. Então teve muito disso, aquele engajamento no espaço da juventude, né, que queria questionar as guerras, queria questionar as drogas, queria construir uma revolução, né, nova, um conceito novo de sociedade que me levou à militância política e a chegar à condição de deputado. Então. O deputado é um grande exemplo de que ele acabou seguindo o talento dele. O talento para ser líder. E não necessariamente a habilidade em tornearia mecânica. Apesar de ser bom em torneiro também. Né? Eu imagino. Eu imagino que sim, porque se transformou em líder, não é? Quer dizer, então, ele tem o talento para liderar. Na verdade, eu dava discurso melhor do que torneava, é verdade. Exato, então tá bom. Então... Tem outra pergunta ali. Meu nome é Bruno e eu gostaria de fazer uma pergunta para o especialista. Atualmente, há uma concentração de empregos muito nas regiões Sudeste e Sul, principalmente. Mas em outros estados, região Norte, para certas profissões como médico, a pessoa acaba ganhando até o dobro do salário, 50% a mais. Só que o pessoal não vai procurar emprego nesses locais. Eu gostaria de saber o que o senhor acha disso, se vale a pena arriscar sair do seu estado para procurar emprego em outro, ou se é melhor ficar na concorrência no seu estado, mesmo que seja muito grande, que seja desvalorizado em relação a outros. As pessoas têm um engano hoje em relação ao que é interior, o que é Nordeste. O mundo é um só hoje. Quando eu nasci é que havia interior. Não tinha nem telefone lá, né? Levava-se um dia para ligar. Hoje o interior funciona muito, uma cidade pequena, muito pequena, ela funciona muito melhor que as cidades grandes. Porque elas têm, a telefonia, obviamente, funciona muito melhor, as escolas são muito melhores, além da segurança, de tudo que uma cidade pequena, vida, né? Qualidade de vida. Então, eu sugiro, claro que sugiro, que as pessoas se mudem para cidades muito pequenas que terão uma vida muito boa. E aí tem dinheiro suficiente para viajar para onde quiser, inclusive para as capitais, né? Agora, o fato de ter emprego com mais valor de salário não é verdade, não. Né? Quer dizer, não é verdade. Não é constante isso. Certo? No Brasil não é constante. Óbvio que a maioria dos negócios estão no eixo Rio-São Paulo, as oportunidades estão por aqui. Independente do lugar, você tem que procurar a raridade. Tudo aquilo que é raro é valorizado. E tudo aquilo que é abundante é desvalorizado. Então procure um espaço de raridade. Açaí na UNB. Não tinha. Certo? Não tinha. Ele foi lá, é raro, só está ele. Espero que continue muitos anos sendo só você. Agora tem que ser raridade, algo que as pessoas aproveitem. Se eu fosse vender chimarrão na UNB, eu não ia vender, né? Mas eu queria, na verdade, fazer um pequeno comentário, gente, sobre esse tema das distâncias. Nós que somos deputados e que lidamos muito com os prefeitos, com os municípios do interior, com os vereadores, às vezes a gente se dá conta que há uma carência enorme no interior, naqueles municípios menores, de profissionais. Então é comum a gente encontrar no interior hoje uma carência enorme de profissionais nessas áreas comuns aí, da medicina, da engenharia, da arquitetura, enfim, essas que estão aí no cotidiano, no dia a dia das universidades. Bruno, me conta como é que... Você já falou que você ainda não vive do seu trabalho da música. O que mais que você faz? Eu tenho 3 Brunos. Um, estudante de jornalismo, que faz estágio, que não deixa de ser um trabalho muito grande também. Eu trabalho com meu pai, eu dou uma força para ele, assim como esse rapaz que ajuda na mecânica. Eu passei boa parte da minha adolescência naquela se vou trabalhar, vou assumir o negócio do meu pai, porque a gente fica pensando, alguém tem que assumir, é uma empresa familiar, né? Ou se vou seguir o que eu gostava, que era fazer jornalismo. Teve uma época que eu tranquei o curso, fui ficar só trabalhando com ele, depois voltei. E tem a música também, que é uma terceira jornada. Nós vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, o deputado Marco Maia vai dizer o que o governo está fazendo para garantir o seu emprego.